Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre as diferenças entre charge, cartoon, tirinha, caricatura, mangás e história em quadrinhos. Às vezes nós confundimos esses gêneros textuais por causa de algumas semelhanças que eles possuem, como, por exemplo, a utilização de linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas apesar da gente confundir, existem algumas características que permitem a gente diferenciá-los. Vamos entender um pouquinho? Charge. Charge é um texto que traz uma sátira sobre acontecimentos atuais. A charge origina-se de uma notícia. Ela é tão atual que às vezes a gente precisa entender a notícia que está acompanhando para que a gente consiga entender a charge. Interessante, né? Os personagens de uma charge, eles podem ser figuras públicas, como políticos, artistas e assim por diante. E a charge serve, às vezes, para a gente expressar nossa indignação com relação ao governo, por exemplo, né? Então, a charge é esse tipo de texto aí. Vamos entender um pouquinho. Perceba essa charge aqui. Ó. Isso é tudo bobagem. Perceba que a charge está retratando um acontecimento atual. Nós só conseguimos entender essa charge porque nós estamos acompanhando os noticiários sobre o que vem acontecendo, principalmente com relação ao governo e à pandemia, né? Então, percebam aí a questão da atualidade da charge. Beleza. Vamos para o cartoon. Já o cartoon é um tipo de texto humorístico muito parecido com a charge, porém apresenta algumas diferenças. O cartoon, por exemplo, ele é atemporal. Ele não precisa retratar acontecimentos da atualidade, né? Ele não se origina na notícia. Geralmente ele retrata textos humorísticos a respeito do comportamento humano, né? Não precisa originar em uma notícia. Por isso ele é atemporal, não precisa ser atual. E outra diferença também é que o cartoon não retrata personagens conhecidos. Geralmente ele vai retratar questões voltadas para uma coletividade. Então, as diferenças entre a charge e o cartoon, por exemplo, está aí na questão da atualidade, porque a charge retrata acontecimentos, fatos atuais, já o cartoon não precisa, né? É atemporal. E a charge apresenta figuras públicas, como políticos e assim por diante, e o cartoon não. Na verdade, ele não apresenta personagens conhecidos, né? E retrata questões referentes a uma coletividade. Beleza, vamos entender então esse cartoon aqui? Olha aqui, era uma vez a segurança. Perceba a expressão das crianças que estão sentadas no sofá quando se fala sobre a segurança, né? Então perceba que não precisa ser um fato originado em uma notícia, pode ser qualquer situação do cotidiano, que traz uma crítica, que traz uma ironia também. Outra charge, Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. Perceba que esse cartoon, ele traz um fato, né, voltado para o comportamento humano, né? Traz uma crítica voltada para o comportamento humano. Beleza? Então vamos para a caricatura. Caricatura, gente, são desenhos que representam, em grande maioria, figuras públicas. Geralmente, as características físicas e de personalidade dos personagens são expressadas de forma mais exagerada. Percebam que dentro da charge e do cartoon existe a caricatura, né? Geralmente apresenta aqueles desenhos com características mais exageradas e assim por diante, né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, o personagem em cima do vírus aí, né? É uma figura pública, é um cartoon dentro de uma charge. Voltando aqui, vamos ver esse cartoon aqui. Olha, o cartoon do jogador, né? Do Ronaldinho e um cartoon do Barack Obama, né? Então está aí. Os cartoons eles apresentam características exageradas de pessoas conhecidas. Beleza. E as tirinhas, gente?
As tirinhas são histórias em quadrinhos, né? Elas são mais longas do que o cartoon, mais longas do que a charge, né? São maiores, apresenta mais quadros, traz uma sequência de quadrinhos que faz críticas sociais e são publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes nas revistas, nos sites, nas mídias e assim por diante. Então, as tirinhas, a diferença das tirinhas para a charge e o cartoon é que a charge e o cartoon geralmente aparece em um único quadro. Já as tirinhas traz uma sequência de quadrinhos, né, que retratam uma historiazinha com início, meio e fim, mais ou menos assim. Vamos lá ver essa tirinha aqui, ó. Perceba que ela tem 3 quadrinhos. Essa a principal diferença entre as tirinhas, os cartoons e as charges, né? Porque ela é maior um pouquinho. E ela também traz uma questão de crítica a alguma situação. As histórias em quadrinhos são histórias grandes, narradas em revistas, né? Essas histórias são narrativas, elas trazem um enredo, traz vários personagens, traz um tempo, um lugar, um desfecho. Então, as histórias em quadrinhos, elas são bem grandes, né? São histórias mesmo em quadrinhos e que traz vários personagens, traz vários acontecimentos, né? Então, essa é a diferença entre a história em quadrinhos e os outros gêneros textuais que nós conversamos. Aqui está o exemplo. É lógico que eu coloquei só uma página, né? Mas a gente pode perceber que nas revistas em quadrinhos são várias páginas contando uma história inteira com vários personagens e acontecimentos. Os mangás são histórias em quadrinhos japonesas, né? É bem interessante. Eles trazem também assim, caricaturas de desenhos de personagens japoneses. Tem uma curiosidade sobre os mangás que a leitura dos mangás é feita de trás para frente. Interessante, né? A gente costuma ler as nossas histórias em quadrinhos da frente para trás, e os mangás não. E eles são lidos, a gente costuma ler da esquerda para a direita, e os mangás são lidos da direita para a esquerda. E a gente começa a ler do fim para o começo. Interessante, né? Uma curiosidade sobre os mangás. Mas, resumidamente, mangás são histórias em quadrinhos na versão japonesa. Beleza? Essas são as fontes de onde foram tiradas algumas dessas imagens e alguns desses conteúdos. E eu gostaria de agradecer imensamente o carinho de vocês e a atenção de vocês. Muito obrigada de coração, né? Um grande abraço, bons estudos e Deus abençoe a vida de vocês. Até breve.